Nosso texto hoje já foi lido de manhã, né? Segundo Reis, capítulo 5, é uma história muito conhecida. O nosso tema é E a Menina Falou. Agora, coloquei de manhã no grupo, essa menina falou, e essa menina falou demais de manhã. Um grupo aí de jovens e senhoras, mas queremos agora pedir a Deus que nos abençoe nessa mensagem. O texto é o texto, capítulo 5, versículo 3, que diz assim, mesmo assentados, irmãos, reverentemente, acompanhem. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Pai, mais uma vez nós somos dependentes, carentes do Senhor, do Teu Espírito, para que possamos falar, Senhor Deus, não aquilo que queremos, mas aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado em nossos corações, que não chegamos aqui, Senhor Deus, de qualquer jeito, mas tudo que o Senhor já vem falando em nossos corações, nós queremos que o Senhor nos ajude agora a transmitir a Tua palavra, tão somente a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A menina falou. Assim diz Salomão, em Provérbios capítulo 16, versículo 24, as palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Doce para a alma, medicina para o corpo. O texto nos fala de uma menina que não sabemos nem o nome dessa menina. Nós não sabemos o nome dela. Não está escrito e eu não vi até agora ninguém falar o nome dela. Não se sabe o nome dessa menina. Ou não sabemos. Mas essa menina, ela lança para cada um de nós um grande desafio. E isto apenas porque ela falou. Ela falou, e isso vem desde aquele tempo e chegou até nós. E hoje nós estamos aqui falando dessa menina e daquilo que ela falou. É interessante. Nós devemos começar a entrar, a pensar, a anotar algumas coisas, a entrar nessa mensagem, porque isso é que faz diferença para a nossa vida. Nós não temos outra razão para estarmos aqui, se não for para entender essa palavra de Deus, ver o que Deus quer falar conosco e... Obrigado, meu irmão. Ver o que Deus realmente quer falar conosco e poder pedir ainda a Ele que nos ajude a aplicar isso no nosso viver, na nossa vida, porque é isso que é importante. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, a palavra de Deus diz, eu criei e por isso é que falei. E termina, isso é o final do versículo, termina o versículo dizendo, nós também cremos, e por isso é que também falamos. Nós queremos compartilhar o quanto o falar dentro do propósito de Deus pode realizar maravilhas. Falar, mas falar dentro do propósito de Deus. Primeiro,
o impressionante coração daquela menina. Nós temos que analisar primeiro o coração dela. Como era essa menina? Provérbios 16, 23 diz que o coração do sábio é mestre da sua boca, ou o coração do sábio instrui a sua boca, dá instrução à sua boca. Então parece que é ligado, é do coração que traz instrução, um coração convertido, um coração que aprendeu de Deus, um coração que sabe, que tem fé no Senhor. Ele então domina a sua boca. Aquela menina viu muitos de seus povos mortos pelo exército da Síria. Muitos, porque era guerra. Eles invadiram Israel. E nessa guerra, os irmãos sabem como dá para ver um pouco que nós vimos lá da guerra, nós vimos o sofrimento de pessoas correndo para lá e para cá, tentando se esconder. Guerra é guerra. E certamente aquela menina viu muitas coisas, muito sofrimento que atingiu ela mesma, dela e de quem ela mais amava. Pessoas que estavam muito próximo dela também sofrendo, e provavelmente ouviu falar, naquele tempo, naquelas informações de guerra que chegava até ela, porque ela foi tomada por escrava. Ela deve ter ouvido falar, olha, quem está comandando tudo isso aí é um general, é um homem chamado Naamã, é um general do exército da Síria, ele é o comandante, ele é o chefão aí de tudo. Ela provavelmente não tinha ideia, mas acabou ficando a serviço de uma senhora e na casa de Naamã. Ela foi parar na casa do grande general. É por aí que a gente começa a entender o coração. Porque o nosso coração, de repente, já começa, será que Deus não está dando uma oportunidade para mim pegar esse camarada, enquanto ele não está percebendo, que ele está desapercebido aí, ou despercebido? Mas aquela menina, não obstante o grande sofrimento dela, ela ter ficado aos cuidados, né, ou cuidando da casa de Naamã, ela ficou a serviço dessa senhora, esposa de Naamã. Vamos pensar numa aplicação imediatamente para nós, sem comparar sofrimento, sem comparar nenhum sofrimento. Nós somos desafiados a aprender com essa menina a não conservar ódio. Não conservar ódio. Ela poderia ter ódio no seu coração. Ela poderia ter ali uma tristeza muito grande, uma vingança. Ela poderia passar tudo ali. Mas ela nos ensina que isso não é certo. E se isso não é certo, irmãos, para mim e para você essa lição. Essa lição vem de lá e chega até nós. Irmãos, é pecado você carregar ódio, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que nós não devemos ter ódio de jeito nenhum do nosso irmão. Nós devemos ter comunhão, nós devemos quebrar barreira, nós devemos, eu não posso vitimizar tudo. Quando por qualquer coisa deixo de falar, deixo de ter comunhão, deixo de fazer o bem, qualquer coisinha. Às vezes nós achamos que temos um grande motivo, e depois quando você conta para alguém, olha, eu estou tão chateado por causa disso, a pessoa fala, se falasse para essa menina, ela falava, o quê? Por isso? É por isso que você está chateado com o teu irmão? É por isso que você não fala para o teu irmão? É por isso que você não sabe. Vou falar uma palavra que eu vou lembrar de Carilli, mas você não sabe o que é sofrimento. Você não sabe o que é pressão, né? Você não sabe o que é sofrer. Aquela menina sabia o que é sofrer.
Aquela menina não tinha tantas razões para ser o contrário do ódio que você tem do teu irmão. Nada podia magoar aquela menina. A menina estava atenta com o sofrimento alheio. Ela não olhava para si. Ela não era aquele sofrimento dela. Olha, eu estou aqui com esse sofrimento. Eu fui raptada do meu povo. E agora eu estou aqui no outro mundo. Como escrava. Eu não quero mais saber da vida. Quero mais saber da vida. Tem hora que eu penso em entrar no quarto da minha senhora e se matar. Nada disso. Aquela menina simplesmente, ela olhava a situação daquele general. E ela sentia compaixão. Não importava o mal que o outro havia feito. Importava para ela o bem que ela poderia fazer para o seu inimigo. Não importa o mal que ele fez, importa o bem que eu tenho que fazer, importa o bem que eu posso fazer, importa o bem que Deus pediu ou mandou que eu fizesse. É pagar o mal com o bem. É isso que importa. É isso que nós precisamos aprender. Olha essa menina. Porque ela falou. Segundo, a menina falou com compaixão e restauração. O desejo, o coração daquela menina pensava em restauração quando olhava aquele senhor dela que tinha uma parte do corpo leproso. Olha as palavras, e eu vou mudar um pouquinho aqui por causa da versão da Aras. Quem me dera, meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. É isso que ela pensava. O grande general tinha um problema. Tinha uma parte do corpo leproso. Ele era considerado um leproso. Mas aquela menina descobriu isso, porque estava ali na casa deles, estava convivendo com eles, e de repente o coração de quem realmente acredita em Deus começa a manifestar compaixão, vontade, mudar a situação. Mas ela sabe, ela não pode fazer isso, mas ela tem toda a fé. Ela conhece alguém que pode. E ela fala, quem me dera, aquele desejo, quem me dera o meu Senhor estivesse na frente, diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da lepra. Sabe o que é falar isso? Sabe o que é essa menina abrir a boca e falar isso? Ainda como escrava, ainda como uma escrava ali, naquele lugar. Mas ela dizia, eu quero o melhor para o meu Senhor. Eu quero o melhor para Ele. Eu não estou considerando o que Ele fez é guerra. Eu estou considerando o que meu Deus já colocou no meu coração. É isso que nós devemos considerar. O que Deus colocou no seu coração. O que você realmente tem no seu coração para olhar para o outro e sentir compaixão, sentir desejo de ajudá-lo, sentir desejo de sustentá-lo. É isso que a Bíblia diz em Gálatas 6, 2. Levai as cargas uns dos outros, amai-vos uns aos outros,
considerai-vos uns aos outros. É isso que Jesus deixou como mandamento. Eu estou aqui, mas creio no propósito do meu Senhor. Ela estava ali, mas havia um propósito muito maior naquele contexto todo. Parece que aquela menina entendia tudo o que estava acontecendo, porque Naamã, o primeiro versículo diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, um homem conceituado, muito conceito. E por que ele tinha esse elevado conceito? Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Então, para aí, tem coisa maior envolvido nisso aí. Esse homem era um ímpio, um gentil, um homem fora da vontade de Deus, mas foi por ele que Deus, o Senhor, deu vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Se ele tem propósito, ele tem algo a partir desse sofrimento. E muitas vezes nós temos que entender isso, começar a pensar: existe um propósito de Deus? Existe. E por que eu estou envolvido nesse sofrimento? Se existe um propósito, eu preciso entender esse sofrimento, porque tem algo de Deus nisso. Tem algo de Deus nisso. O general me fez mal, a mim e ao meu povo, mas eu quero vê-lo curado da sua lepra. Ele me fez mal ao meu povo, mas eu quero vê-lo curado da sua lepra. Essa é uma certeza de fé, quando ela fala da cura que poderia acontecer na vida de Naamã. Essa é uma certeza. Ela diz: tomara que meu Senhor pudesse estar diante do profeta que está em Samaria. Isso quer dizer, pudesse buscar, pudesse se humilhar diante desse profeta. Se ele estivesse lá, ele seria restaurado da sua lepra. Tomara que houvesse uma possibilidade, preste bem nessa palavra, tomara que houvesse uma possibilidade de estar diante do profeta, ele seria limpo da sua lepra. Que convicção essa menina poderia falar sobre essa cura daquele homem para sua senhora. Mas ela falou. Eu não sei, quando nós trazemos isso para a nossa vida, que convicção temos quando nós falamos de Jesus? Que convicção nós temos quando nós nos entremos nesse contexto de salvação, nesse contexto de graça, de perdão de Deus, nesse contexto em que nós aqui celebramos a ceia do Senhor? O que é a ceia? Que contexto é esse? Porque tem gente todo tumultuado no entendimento disso aí, e não sabe que exatamente isso aí mostra lá Jesus na cruz, mostra lá o seu corpo sendo moído, mostra o seu sangue sendo vertido, e cada um com seus propósitos, com seus bens para o pecador, que estava miseravelmente necessitado. Nós, como um leproso, que esperávamos uma restauração. Tomara
que houvesse uma possibilidade de estar diante de Jesus. Nosso coração como igreja hoje é falar: olha, tem alguém aqui que nunca decidiu, nunca recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Tomara, que você chegue diante de Jesus, e diante de Jesus, você vai ser restaurado, você vai ter entendimento, você vai ter uma nova vida, porque a Bíblia diz assim, quando estamos em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então tomara que você esteja diante de Deus, mas diante de Deus com coração, como essa menina, crendo verdadeiramente. Não é brincadeira, Senhor Jesus, não é brincadeira as coisas espirituais. Nós não brincamos aqui nessa terra, porque nós estamos de passagem, e a nossa passagem está logo ali, terminando. É hora de apressarmos, assim diz a palavra em muitos textos, é hora de apressarmos, é hora de mostrar a fé, é hora de sentir compaixão, é hora de falar. Que convicção nós temos quando falamos de Jesus. Nós temos certeza de que essa pessoa pode receber Jesus e pode sair do lamaçal do pecado, sair das trevas e ser levado para a sua maravilhosa luz, como Pedro diz na sua carta, 1 Pedro 2,9. Nós cremos nisso, cremos nessa palavra. Que convicção temos? Às vezes eu não falo de Cristo para a pessoa, porque não sei se você irá crer. Fica aquela dúvida. Eu não sei se você quer, não sei se você vai crer, não sei se você vai receber, não sei se você vai entender. Eu tenho que falar. A menina não interessou se a sua senhora ia compreender aquilo, ia aceitar aquilo, se o Naamã ia receber aquilo de bom grado, se o rei ia receber, ela não teve dimensão disso, ela apenas falou, e a menina falou, ela falou. Sabe, irmão, nós temos que ter convicção de falar e mostrar que se a pessoa crer, como diz a palavra de Deus, crer tem a vida eterna. É assim. Eu não sei, se você não crer, a Bíblia diz, se não crer, você não verá a vida. Se não crer, você já está condenado. Mas se crer em Jesus, será salvo. E crer é ter a vida eterna. A salvação de uma pessoa é receber a vida eterna. Às vezes nós não temos a dimensão do que falamos, e por isso deixemos de falar. Terceiro, qual a importância em expressar a fé em Deus? Qual a importância de expressar a fé em Deus? A primeira coisa que eu entendo é que a palavra de Deus não volta vazia. Isaías 55:11. A palavra de Deus não volta vazia. A menina falou e alcançou o coração da sua senhora, e porque ela falou, a sua senhora fez essa palavra chegar até Naamã, verso 3. A menina falou assim. O rei Ben-Hadad II ouviu do rei, do general, falou: olha, a menina falou assim e assim. Verso 4. Então foi Naamã, disse ao rei, ao seu senhor, assim e assim falou a menina, falou a jovem, que é da terra de Israel.
assim e assim falou. Então, olha já a mulher, Naamã já estava sabendo, Naamã já foi até o rei Ben-Hadad, e tem mais um rei lá em Israel, Jorão. É o rei que ia ouvir e se desesperar. Mas a palavra da menina chegou até o rei. No versículo 6, diz assim: levantou também um rei de Israel, levou também ao rei de Israel carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Que carta, hein? De receber uma carta dessa, o rei de Israel ficou desesperado. Se ele soubesse que ela era aquela menina que falou, acho que ele tinha: manda aquela menina aqui, que eu mesmo vou enforcá-la. Que ele começou a se lamentar, a entrar num desespero, falou assim: o que ele está querendo fazer guerra comigo? Por que ele está querendo, pensando que eu sou Deus, que eu posso curar? Mas essa palavra, esse desespero dele chegou até o profeta. E o versículo 8 diz: ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Olha onde chegou a palavra da menina. Estava no profeta. Qual era o desejo da menina? Se meu Senhor estiver diante do profeta, ele será restaurado da sua lepra. Olha como foi a palavra. A palavra falada pela boca da menina estava lá, com o profeta. Mas presta atenção que tem algumas coisas muito interessantes ainda. E lá estava Naamã, indo encontrar-se com o profeta, se cumprindo o propósito de Deus, que aquela menina falou, se cumprindo. Irmãos, do servo até o rei, os reis, né? Todos envolvidos em torno da palavra que saiu da boca da menina. A menina falou da sua convicção de fé, falou do poder de restaurar. Ela cria nisso. Tomara que meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele seria restaurado da sua lepra. Foi a menina que falou. E quem confirma essa palavra da menina? Quem chegou e falou e deu o aval dele nessa palavra? Olha que maravilha, no versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Olha como a palavra da menina chegou no profeta, e o profeta vai, que realmente vai acontecer isso. Tudo que aquela menina falou é verdade, vai acontecer. Você vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes, e você será completamente restaurado. Irmãos, tudo que tem nessa mensagem é que essa menina falou, e foi acontecendo porque as pessoas foram dando crédito à palavra. E é isso, é poder de Deus, não é nosso. Não é nosso, nós não temos poder de palavras, nós temos a palavra de Deus, só devemos falar da palavra.
É isso. Então fale da palavra. Fale da palavra de Deus. A palavra de Deus pode confirmar que é o seu propósito, independente de circunstância, como a menina falou. Independente de circunstância. Fale. Tudo que vai acontecer não é mais por nossa conta, mas existe um desafio para a igreja, um desafio para você. Fale daquilo que você crê, na maior simplicidade, mas com fé. Se o meu Senhor estivesse lá, diante do meu profeta, do profeta que está lá em Samaria, ele seria restaurado a sua lepra. Está lá, aconteceu todo o percurso, está lá Naamã diante do profeta, e o profeta fala, pode mergulhar 7 vezes que você será lá, restaurado. E mais 2 coisas interessantes aqui, que eu estou encerrando. Primeiro, uma ilustração que eu vi, de uma grande pandemia, que estava matando todo mundo, e acometeu um jovem, e o jovem também já estava morrendo, quando chegou alguém e falou para ele, olha, eu tenho uma cura para você. Você pega arroz, põe água no arroz, tira a água do arroz, aquela água do arroz, põe meio limão e toma. Água de arroz, pega meio limão, espreme ali e toma aquilo lá. E ele fez isso, foi lá e tomou. E ele ficou bom, amanheceu bom, curado. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou a situação dele, aquilo que ele sentia no dia anterior e como ele amanheceu, e ele falou assim, olha, eu estou bem, eu estou curado, eu vou deitar um pouquinho, porque agora eu quero deitar tranquilo, sabendo que eu estou curado. Então ele foi e deitou. E quando ele acordou, tinha passado muito tempo. E ele, ao levantar os olhos, ele percebeu que uma multidão estava morta. E ele viu a pessoa que falou para ele, e apareceu para ele, e ele falou assim, mas por quê? Por que todo mundo morreu? Por que todo mundo morreu? Falou assim, era só pegar o caldo de arroz, a água do arroz, ou meio limão, espremer meio limão ali e estava curado. Era só isso. Como morreu essa turma toda? Não era simples? Não é simples uma água do arroz? E a pessoa falou, é simples, mas você não falou. É simples, mas você não falou. Tudo estava com você, foi passado para você, mas você não falou. Não adianta olhar, sentir agora que todo mundo está morto, sentir compaixão, ou como um rico lá no inferno, eu tenho 5 irmãos em casa e eu ainda preciso. Não dá. Você não falou. Você tinha a solução. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a convicção de Deus na nossa vida, nós temos a salvação, que Deus nos tirou do lamaçal do pecado, nos levou para a sua maravilhosa luz, nos restaurou, nos colocou num lugar seguro, nos amou de tal maneira, nos fez como novas criaturas, nos deu a nova vida, nos adotou como filho, nos deu esse direito de ser chamado filho. É assim que a Bíblia nos diz, é assim que eu creio. Você sabe disso? Mas tem muita gente indo para o inferno. E por que estão tão simples? É só crer.
Não é isso que o carcereiro falava? Que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não é só isso, não é tão simples. Mas você não falou. Mas não, você não falou. E é nesse ponto que essa menina nos dá grande lição. Ela tinha um profeta, e ela falou, se tiver lá na frente do profeta, ele o restaurará da sua lepra. E aconteceu, porque ela falou. Falar acontece em milagres. Estava lendo uma ilustração de um jovem que queria muito pregar. Ele se converteu e ele olhava, o negócio dele era vontade de pregar a palavra de Deus. Mas ele era muito tímido. Ele não podia abrir a boca, que ele sentia vergonha. Era mais ou menos como eu era. Mas ele tomou sua Bíblia e falou, eu vou aprender a pregar. Aí ele falou assim, eu tenho vergonha, então eu vou no mato. Foi lá no meio do mato, as árvores grandes lá, e então lá ele arrumou um lugar onde fez como se fosse um púlpito, num toco, lá, e abriu sua Bíblia e começou em pregar Apocalipse 3:20, da porta, né? Eis que estou à porta, já pensou o cara sozinho naquela mata lá? Eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo, aquela empolgação, aprendendo a pregar. E quando ele estava terminando a sua mensagem, de repente ele falou assim, falta uma coisa, eu preciso fazer apelo, né? E ele falou, se você abrir, quiser abrir a porta do seu coração, hoje é o dia de você levanta a sua mão, você vem para Jesus, que Ele quer entrar e cear contigo. Diz que saiu de lá de trás de uma árvore, um camarada lá com a mão erguida, falou assim, ei, pregador, eu quero receber Jesus. Eu já estou cansado dessa vida. Eu sou um fugitivo da polícia, da cadeia, e eu estou há muito tempo nesse deserto, nesse mato, e eu não quero mais essa vida. E Deus trouxe o Senhor aqui para falar. O Senhor falou, e meu coração está sentindo que eu devo receber Jesus. Eu quero receber Jesus na minha vida. E a mensagem é, se você falar, sempre tem alguém desesperado, sempre tem uma alma ansiosa, sempre tem uma alma que precisa ouvir, querendo ouvir, e nós ficamos muitas vezes falando de muitas coisas, não é isso que o hino 421 fala? Sabeis falar de tudo, nós sabemos falar de tudo, do que há aqui nesse mundo, mas de Deus, trava. Nós não achamos um jeito de ir nas florestas falar de Cristo, não. Pregar sozinho. Mas se for, lá também tem alguém. Eu preciso de Jesus. Muitos corações precisando de Jesus. É necessário que a igreja abra sua boca. Mas o que eu faço? Você faz? Nós temos um Deus que é maior, um Deus que nos ensina, um Deus que pode abrir a nossa boca e falar para alguém aí, fale como essa menina falou, fale as coisas simples, mas fala com convicção, fala daquilo que você tem certeza, fala onde você trabalha, fala onde você estuda, fala onde você está, jogando futebol, fazendo qualquer coisa, fale de Jesus, fale da sua experiência, que você foi salvo, porque Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Fale. Independente de circunstância, fale de Jesus. E que nossa
o nosso coração, a nossa mensagem de hoje possa produzir em nosso coração um desejo. Eu preciso falar de Jesus. Eu preciso falar de Jesus. Preciso aprender. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus me ensinar para que eu possa falar dele, anunciá-lo. Preciso do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso da orientação, discernimento, sabedoria, e Deus dá. Tudo isso a palavra de Deus. Você tem falta de sabedoria? Tiago 1,5, peça a Deus que Ele dá. Dá liberalmente num lance em rosto. Ele dá. Peça a Deus. Que hoje, no teu coração, vá para casa com essa mensagem. Eu preciso falar, porque uma menina falou e houve uma grande salvação, grande restauração. Aquele homem que foi ali restaurado a sua lepra, ele chega e fala com Eliseu, dizendo: olha, a partir de hoje, eu sei que Deus é o único Deus, o Deus de Israel, e eu não adorarei outro Deus. E me perdoe se um dia eu for obrigado pelo meu rei a se ajoelhar no altar de Rimon, que era o Deus do rei dele. Falou: não quero mais isso para a minha vida. Por quê? Porque a menina falou. A menina falou. Não tem desculpa. Se a menina falou, não tem desculpa para cada um de nós. Não tem desculpa para aquele banco lá de trás. Ó, tá vendo? Maísa e Sara, Nicole, não tem desculpa, porque a menina falou. Vocês podem falar. Fale de Jesus. Vocês podem ganhar alma. Mas as meninas e o velho daqui da frente também pode falar de Jesus. Não corre não, irmão Conceição, não corre não, porque a senhora também pode falar de Jesus. Vamos colocar em pé, vamos orar. Deus querido.